Então, os nossos cumprimentos a todos os companheiros que neste momento nos acompanham, estão conosco em sentimento, em vibração, em sintonia, para nos ligarmos com os irmãos de luz, nos ligarmos com a amada Mãe Maria e suas servas, nos ligarmos ao amado Mestre Jesus, aos irmãos que carinhosamente, amorosamente vêm nos orientar, nos proteger, nos guiar e nos afastar de todos os perigos. Nós nos elevamos em gratidão ao Pai Maior pela dádiva da vida e rogamos que todos nós estejamos bem, fortalecidos, unidos nessa vibração de amor e carinho para realizarmos mais uma vez o Evangelho, a reflexão sobre os ensinamentos do amado Mestre Jesus. E assim, com muita alegria, nós nos conectamos ao Pai através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e a luz do amado Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema bem atual, que está no Evangelho com o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos tratar deste tema hoje porque ele é bastante atual, porque estamos vivendo um momento em que as informações são muitas e com tantas vertentes que, a princípio, fica difícil saber o que é certo ou errado, o que é o verdadeiro ou falso, ou mesmo em quem acreditarmos. Muitas pessoas respeitáveis, como políticos, filósofos, professores, artistas, religiosos, enfim, se apresentam como bem-intencionados, querendo abraçar causas sociais para auxiliar, para ajudar a população, mas na verdade não passam de lobos vestidos em pele de cordeiros. São seres influentes, seres inteligentes, a ponto de convencer muitas pessoas a segui-los, a apoiá-los, mas através da mentira, através da lavagem cerebral, através da manipulação. São especialistas em criar e repetir uma mentira até que a sociedade passe a acreditar que se trata de uma verdade, fazendo um jogo onde são especialistas em inverter os papéis e colocar a culpa nos outros, a fazer com que aquela pessoa que agiu bem sinta-se culpada, sinta-se que errou. Também muitos meios de comunicação são hoje liderados por seres das sombras, pessoas que não são do bem, cujo objetivo é disseminar o medo, que é um verdadeiro alimento para as forças sombrias, e tentam fazer com que a humanidade viva hoje em escassez de tudo, sobretudo de liberdade, para ter melhor domínio. Eles procuram acabar também com os valores morais, éticos, cristãos, ruindo a base familiar, com a educação precária, confundindo principalmente jovens e crianças, para que se tornem pessoas inseguras, pessoas verdadeiramente sem personalidade, com dúvidas existenciais, e assim se tornarem presas mais fáceis, serem mais facilmente dominados e controlados. E nesse ambiente que nós estamos vivendo, somos iludidos, usados, abusados, traídos nos bastidores, onde existem projetos ardilosos visando interesses próprios ou de grupos, trazendo grandes prejuízos à sociedade, à humanidade, prejuízo de toda a ordem, escravizando mesmo a sociedade através de dogmas, superstições e gerando sentimentos que possam levar as pessoas com medo a aceitarem essas pessoas maléficas. Nós podemos citar como exemplo hoje, já são pesquisas seguras, né, que há cura já para determinadas doenças, mas os fortes lobbies da indústria farmacêutica não permitem a divulgação para que eles continuem ganhando dinheiro
com a venda de remédios paliativos e de uso constante. Enfim, são pessoas que têm sintonia com as forças do mal e que tentam dominar o mundo, mas temos muita fé que eles já estão sendo dominados e não terão êxito. Nós temos para isso um guia seguro para nos basearmos, que é o Evangelho de Jesus, que funciona como um verdadeiro manual de instruções para caminharmos pela nossa vida com mais segurança, com mais discernimento, para distinguir o certo do errado, o bem e o do mal, o falso do verdadeiro. Para que a gente possa também trabalhar esse tema, precisamos entender algumas definições que estão também no Evangelho. Então, o que é ser profeta? Não é ser um adivinhador do futuro, é ser aquele que revela, que esclarece coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. É mostrar caminhos ou alertar sobre as consequências das escolhas. Jesus disse no seu Evangelho: reconhece-se a árvore pelo fruto. E os falsos cristos e os falsos profetas, tanto homens encarnados quanto em espírito, podem ser identificados como aqueles que praticam prodígios, mas por conhecimentos adquiridos ou por faculdades orgânicas especiais, mas não significando serem mensageiros de grandes missões divinas. O próprio Espiritismo nos oferece, ou não nos oferece, milagres ou prodígios, e sim esclarecimentos sobre as leis da natureza. Nós podemos encontrar muita explicação no livro A Gênese, de Allan Kardec. Os verdadeiros profetas, eles podem ser reconhecidos ou identificados pela seriedade e elevação moral, pelos atos que praticam e pelas virtudes que apresentam. Seriam os frutos das suas obras, como amor, caridade, indulgência, bondade, que concilia os corações. Não cria desarmonia, cria conciliação, cria harmonização. Pelas orientações e conselhos que podem salvar a humanidade. Jesus afirma também no seu Evangelho: a boa árvore não pode dar maus frutos, assim como a má árvore não pode dar bons frutos. Essa definição também pode identificar os falsos profetas, que são aqueles que têm o desejo de monopolizar a verdade. Só eles têm a razão, só eles têm o conhecimento. São orgulhosos e cheios de si. Se fazem passar por pessoas ou por nomes de vultos aí, que os homens só pronunciam com muito respeito. Então, muitas vezes são mistificadores. Falam muito e alto, mas da boca para fora, para proveito próprio ou para proveito do seu gueto, do seu núcleo. Eles semeiam o antagonismo e não a harmonia, e não a união. Eles semeiam o medo, a segregação de grupos e o aniquilamento de valores. Estamos assistindo demais isso hoje na sociedade, infelizmente. Ensinam e praticam rituais banais, rituais estranhos. Eles promovem, através de lavagem cerebral, dogmas, superstições, para sentirem-se importantes, ou para satisfazer necessidades e vícios materiais ou morais. O Evangelho nos ensina e nos alerta contra esses falsos profetas. Nós temos sim que ter fé em Deus, que confia as suas grandes missões somente àqueles que são capazes de cumpri-las, com o intuito de alavancar a humanidade para o seu progresso, seja moral, intelectual, espiritual, científico. E como podemos, então, nos precaver desses falsos profetas? É buscando conhecimento, é buscando, através do estudo e do crivo da razão, e usando do bom senso para analisar os atos, as palavras e, sobretudo, as suas obras, avaliar se o fruto do seu trabalho está sendo benéfico. As verdades são reveladas para todos, não são reveladas para grupos restritos. Jesus já fala: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Então devemos fugir dessas pessoas de promessas vaidosas, de benefício fácil, para nos desviar do bom caminho. O apóstolo João também nos fala que devemos verificar se o Espírito é de Deus. É um grande sinal
também pelas suas obras, de ser um bom profeta. Temos um espírito de luz, um espírito protetor, Luós, que fala no nosso Evangelho, que devemos aprender a ser bons, identificar os maus espíritos, para não nos tornarmos nós mesmos falsos profetas. Então, muitas são as obras dos falsos profetas, mas tenhamos fé e confiança que eles não terão êxito, até porque muitos deles já estão sendo desmascarados e serão afastados dos seus papéis, dos seus cargos, dos seus postos, e não mais atrapalharão os planos divinos para a humanidade e também do nosso planeta. Portanto, minha gente, vamos buscar, não com julgamento, mas com um olhar mais crítico, sem paixões ou torcidas, e avaliar se aqueles que se colocam à frente como religiosos, políticos ou promotores de grandes feitos, se estão agindo conforme essas definições, conforme assim, que as suas palavras, os seus atos estão gerando bons frutos, porque do contrário nós estamos diante de falsos profetas. Nós precisamos ter isso em mente, ter esta atenção, porque nós também somos mensageiros do bem, nós também devemos semear bons frutos, e quanto mais nós nos afastarmos de pessoas maléficas, de pessoas mal intencionadas, ou de situações que procuram nos envolver, procuram nos dominar através do medo, através de informações erradas, quanto mais nos desviarmos disso, quanto mais nos desviarmos de notícias de televisão, de jornal, de rádio, que procuram promover e insistir sempre coisas negativas, trazendo uma vibração pesada, mais nós poderemos ter clareza, sabedoria e identificarmos quais são os bons ou os maus profetas, os falsos ou os verdadeiros profetas. Então, essa era a mensagem da noite, essa breve reflexão, e a gente deixa o convite para que vocês possam visitar o Evangelho, capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. Realmente é um manual de instrução para a gente saber, prestar atenção e caminhar com mais segurança no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu encerro por aqui, agradeço muita atenção e rogo ao Mestre Jesus que nos envolva a todos, e que a Mãe Maria nos envolva também com seu manto de amor e luz. Vamos agora fechar os nossos olhos, nos ligarmos em pensamento e sentimento para fazermos as nossas vibrações. Então nós rogamos ao alto, aos irmãos de luz, à Mãe Maria, ao Mestre Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, que nos amparem em nossas vibrações, para que elas cheguem a cada canto, a cada irmão, a cada lar que necessita de ajuda, necessita de saúde, necessita de emprego, necessita de cura. Nós vamos levando as nossas vibrações a cada canto que atendem nossos irmãos necessitados, sejam hospitais, sejam casas assistenciais. Nós vibramos por todos os irmãos que se encontram privados da liberdade por atos errados cometidos. Vibremos para que eles possam se refazer, reaprender e ter uma condição de vida mais adequada, mais equilibrada, mais dentro das boas práticas, das boas maneiras, das boas atitudes. Nós vibramos a todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, sobretudo neste momento que convivemos com essa pandemia, que a misericórdia do Pai possa olhar por cada irmão e nos colocando, evidentemente, diante dos desígnios do Pai, nós rogamos que a todos aqueles que forem merecedores possam alcançar a cura, que todos aqueles irmãos que estão à frente dos tratamentos médicos, enfermeiros, enfim, possam também ser apoiados, amparados, fortalecidos e protegidos. Nós vibramos por todos os nossos irmãos que estão desempregados, para que possam reencontrar uma colocação que lhes permita a manutenção de suas famílias com dignidade, com felicidade e alegria. Nós vibramos para toda a nossa comunidade, para o nosso estado, nosso país,
nossos governantes. Nós vibramos para o nosso presidente da República para que ele seja intuído, fortalecido e guiado no seu grande projeto de conduzir a nossa pátria para o caminho da ordem e do progresso. Vibramos também por toda a humanidade, todos os seres de luz, todos os líderes mundiais, para que se unam em bons sentimentos, boas vibrações, para que auxilie na condução da nossa amada Mãe Terra no seu grande projeto de evolução. E vibramos também para todos os irmãos que ainda insistem em vibrar nas sombras. Vibremos para aqueles irmãos que são escravizados pelo mal, que sejam libertados, e aqueles que são perseverantes no mal, que sejam, segundo os desígnios do Pai, afastados de seus papéis, seus cargos, do poder que lhes permitem influenciar negativamente o caminhar da humanidade. Que possamos viver na paz, na alegria, na felicidade, na cura, na saúde, proteção e abundância. E assim, com gratidão, nós encerramos a nossa tarefa de hoje com a prece Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa noite a todos.